Olá, amigos, tudo bem? Mais um programa Lira em Pauta. E na semana tivemos uma grande surpresa. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro esteve em Davos representando o nosso Brasil e olhe como representou, hein? Se Deus quiser, futuramente o nosso Brasil vai crescer muito mais em exportação, na economia, no turismo, porque o papel do presidente foi um papel fantástico lá. É aquela coisa, né? Os de esquerda sempre vão odiar e sempre vão questionar. Mas o Brasil está no rumo certo com Jair Messias Bolsonaro. E aqui, nos estúdios, eu tenho o prazer de receber outro Messias. Um amigo meu, uma personalidade fantástica, um amigo e companheiro que eu respeito, tenho o maior carinho por ele, o maior respeito pela sua capacidade. Manuel Messias, tudo bem? Prazer em tê-lo com a gente aqui, certo? E gostaria que você, como a gente sabe que você é um cara que é formado em administração de empresa, né, em ciências contábeis, em economia, né? E agora sabemos que você está com uma ideia brilhante, já está a caminho, já está terminando aí, né? A conclusão de um livro, é isso? Sim, estamos lançando um livro. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar participando aqui do programa Lira em Pauta. Também te conheço há muito tempo, e aquele tal negócio, quando a gente é amigo, né? A gente exagera um pouco, mas enfim, foi com muita alegria e muita satisfação que eu ajustei minha agenda e meus compromissos para estar aqui gravando o programa e participando desse programa agradável. Antes que você fale do livro, vamos começar lá pelo início mesmo. Quando e como foi o início de sua carreira? Bem, como eu estou com 63 anos, faz tempo, né? Mas eu iniciei trabalhando sempre na área administrativa e financeira. Naquela época chamava-se auxiliar de faturamento. Então, tinha que ficar preenchendo faturas, notas fiscais. E aí estudei contabilidade, depois de contabilidade, colégio técnico. Estudei também ciências contábeis, depois estudei administração, economia. Então eu trabalhei sempre na área administrativa e financeira. Um período em empresas privadas, trabalhei por volta de 15 anos em empresas de economia mista, e nos últimos 27 anos eu tenho dedicado ao cooperativismo, e em especial ao ramo crédito. E é uma atividade que dá muito prazer, muita alegria, né? Nós somos suspeitos para falar, porque nós somos cooperativistas, né, de corpo e alma. Messias, você que está no mundo do cooperativismo há muito tempo, e gostaria que você falasse para o nosso telespectador quais são os pilares da estrutura de uma cooperativa. As estruturas de cooperativas, isso não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, são estruturas simples, porque trata-se de associativismo. Então são entidades que são administradas de maneira democrática, muito transparente. Então você tem um pilar, o mais importante, é a própria assembleia de sócios daquela cooperativa. O outro pilar, você tem o conselho de administração ou diretoria, que a própria assembleia elege para administrar. Entre os cooperados? Entre os cooperados. E você tem um terceiro pilar muito importante, que é um conselho fiscal que os próprios associados também elegem. Então, esse tripé eu chamo que é a essência da governança de sociedades cooperativas, e tem sido o motivo do grande sucesso do cooperativismo, principalmente no Brasil, que vem crescendo de maneira substancial. E nós temos também no cooperativismo variantes, né? Vários tipos de cooperativas. Você lembra de algumas para a gente, por favor? Sim, o cooperativismo ele é empolgante, envolvente, porque o legislador, em 1971, quando foi promulgada a Lei 5764, ele teve o cuidado, o zelo de propiciar que as cooperativas se organizassem por ramos, de acordo com a sua especialidade. Então, hoje nós temos 13 ramos no cooperativismo. 13 ramos? Temos o ramo crédito, que é o ramo que eu, durante esses quase 30 anos, atuei e venho atuando, né? Mas nós temos o ramo transporte, o ramo infraestrutura, temos o ramo as cooperativas agrícolas, cooperativas de produção, cooperativas de serviço, as cooperativas de táxi, né? Então nós temos assim, ao todo são 13 ramos do cooperativismo em nosso país.
funcionários públicos estaduais também têm? Os funcionários públicos estaduais, eles organizaram cooperativas de consumo, exatamente para baratear as suas compras, né? E também muitos deles se organizaram em cooperativas de crédito, exatamente para tornar mais acessível o acesso ao crédito e à poupança. E o que é preciso para que vários setores de uma administração, de uma cooperativa, trabalhem em sintonia e alcancem os melhores resultados perante os seus cooperados? Olha, Lira, eu tenho dito o seguinte, que a receita é simples, embora muitas vezes essa simplicidade tem gente que complica, né? Mas assim, o administrador de cooperativa, ele é eleito pela própria assembleia, pelo próprio conjunto de associados. Então, ele precisa estar em perfeita sintonia com o associado. Ele tem que estar próximo do associado para saber o que o associado pensa, o que o associado quer, o que o associado está achando da administração. Então, ele tem que estar, se ele estiver sintonizado com a administração, com o associado, eu diria assim, metade do caminho dele está feito. E em relação a ser um diretor, seja da diretoria executiva, seja um conselheiro de administração ou do conselho fiscal, ele tem algum curso, algum aprimoramento, é exigido dele através do Banco Central um conhecimento profissional? É uma boa pergunta. É exigido sim, pelo seguinte, principalmente nos últimos anos. As cooperativas, em especial as de crédito, vêm crescendo muito. E o órgão regulador, o Banco Central do Brasil, aliás, o Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central do Brasil, tem exigido muito do administrador. Então, para se administrar uma cooperativa de crédito, é óbvio que, como o administrador sai do quadro de sócio, ele não tem que conhecer finanças, ele não tem que ser um profundo administrador de finanças, né? Mas ele precisa ter um mínimo, uma base mínima e se submeter a um treinamento, a uma capacitação, para que quando ele assuma e estiver lidando o dia a dia da cooperativa, ele não seja surpreendido com algumas exigências, principalmente normativas, que o administrador tem que ter. Inclusive, ele é responsabilizado civil e até criminalmente, dependendo da situação, se ele não tiver um desempenho adequado à frente da sociedade cooperativa. Os outros ramos do cooperativismo não têm esse mesmo rigor que as cooperativas de crédito têm em função do Conselho Monetário Nacional. Mas também são cooperativas muito bem organizadas, existem cooperativas muito grandes, principalmente no setor agrícola, né? E são cooperativas que têm uma governança muito moderna, que contratam seus executivos no mercado, trabalham com profissionais da mais alta competência em termos de mercado de trabalho. No mundo cooperativista, cabe a política? A política influencia ou não? A política influencia até a nossa vida, né, dia a dia, Diariamente. né, diariamente. Então, nós temos algumas influências políticas, eu vou dizer assim, boas, e temos também algumas influências ruins. Mas faz parte, porque o cooperativismo, por ser associativista, você lida com pessoas, você lida com um público muito grande, e é natural que você tenha as suas necessidades enquanto cooperativa. Você sempre precisa ajustar uma normativa, ajustar uma legislação, seja em âmbito estadual, municipal, federal, e aí você não tem outro caminho senão o próprio poder político, né? Então, o cooperativismo tem um relacionamento bastante grande, né, com o mundo político, tanto no âmbito municipal, federal ou estadual. E às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Atrapalha também. De vez em quando a gente tem umas caneladas, pode ter conflitos. Aí, algum conflito de interesse, mas nada que chegue a ponto de inviabilizar a organização do segmento. Muito pelo contrário, o segmento vem progredindo nos últimos anos com um marco regulatório muito moderno. A administração de uma cooperativa é semelhante à de uma empresa privada? É muito parecida. Eu digo assim, parecida pelo seguinte: na empresa privada, você é o dono, muitas vezes, e aí você não tem que prestar conta a ninguém. Então, na empresa privada, as coisas costumam acontecer mais rápido, mas nem por isso são mais eficientes. Enquanto que no mundo associativista, nas cooperativas, por você ser eleito e você tem que prestar contas, você tem um conselho fiscal,
você tem uma assembleia. Então, exige do administrador um pouco mais de, vamos dizer assim, de habilidade, né, no trato com as pessoas. Eu costumo dizer cintura política. Então, a administração é diferente nesse ponto. Por quê? Você tem lá alguns procedimentos internos que numa empresa privada não necessariamente você precisa ter. Então, quando você vai fazer um dispêndio relevante, por exemplo, você faz um estudo, né, de viabilidade desse dispêndio, você submete a especialista, você cria um comitê, você cria uma comissão. Dependendo da situação, você vai até uma assembleia, propor à assembleia se querem aquele investimento, se não querem aquele, se aprova aquele orçamento. Então, eu diria que a diferença reside exatamente no fato de ser uma gestão democrática. As cooperativas são instituições financeiras. Qual a diferença de uma cooperativa para um banco? Seja ele do Estado, federal, seja ele... As diferenças são poucas, mas são relevantes, né? A começar que, num banco, a pessoa que participa, que tem uma conta corrente no banco, ele é um cliente, ele é um número, nada mais. Enquanto que na cooperativa, ele é o dono da cooperativa. Então, ao mesmo tempo que ele é dono, ele também é usuário. Já no banco, não. No banco, ele é um mero número. Em função disso, no banco, o lucro do banco vai dividido por 3 ou 4 acionistas majoritários. Muitas vezes até vai uma parcela para o exterior, se é um banco multinacional. Já na cooperativa, na sociedade cooperativa, que não visa lucro, mas ela tem uma sobra, porque ela não pode trabalhar também justo para chegar ao final do ano e ter um resultado 0 a 0, empatado. Então, ela acaba tendo uma sobra, né? E muitas vezes ela projeta essa sobra exatamente para que ela possa reinvestir e continuar crescendo. Então, na cooperativa, esta sobra, que equivale ao lucro na empresa privada, ela é distribuída aos associados. Então, os associados têm essa rentabilidade. Todos participam de partes iguais ou conforme a sua movimentação financeira? Geralmente, as cooperativas têm utilizado o critério de distribuir na proporção do que o próprio associado participou, por entender que esse é um critério justo. Mas outros critérios podem ser utilizados, mas desde que aprovado pela Assembleia. São os associados que dão a última palavra. Eu acho que você já deu uma visão para o nosso público em relação ao que realmente você pode esperar de uma cooperativa, né? Mas para o cooperado, quais as vantagens que a cooperativa proporciona para um cooperado? As vantagens são muitas. A começar, eu costumo dizer assim, um simples exemplo, né? Você diz assim, vamos fazer uma feijoada? Certo. Aí você faz uma feijoada para você e para 3, 4 pessoas. Certo. E com certeza essa feijoada sai muito gostosa, às vezes até mais saborosa do que os grandes restaurantes, e o preço sai muito baixo. A grande vantagem para você participar de uma cooperativa é que o que você utiliza dessa cooperativa, o produto que você consome, ele é um produto extremamente compensador, extremamente mais barato, porque é você que faz. Aquela parcela do lucro que o empresário agrega para ter, nas cooperativas você não agrega, porque elas não visam lucro. Então, a grande vantagem são preços acessíveis. É isso aí, tá vendo? Estamos aqui tendo uma aula de cooperativismo, né? De como você deve realmente administrar a sua vida financeira. No cooperativismo é isso aí, você tem mais vantagem que você trabalhar com banco. Operar o seu dinheiro no banco, na cooperativa você tem muito mais vantagem. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos com o Manuel Messias, onde ele vai falar da sua obra-prima, que é o lançamento do seu livro. Até já.
Já de volta com o programa Lira em Pauta. E hoje é um maior prazer ter aqui o nosso amigo Manuel Messias da Silva. E agora eu vou pedir para que ele fale sobre o livro que ele está, já terminou de escrever, já está na gráfica já, que se chama Governança de Sociedades Cooperativas. Messias, descreva para a gente sobre essa ideia que você teve de escrever esse livro. A ideia, ela não é nova. Essa ideia surgiu já há aproximadamente uns 8 anos, mas é aquele tal negócio, você sempre acaba priorizando e eu tinha uma atividade muito intensa na Cooperativa Central, Cicobi Central Secreto, onde eu presidi aproximadamente 20 anos, também participando do Conselho de Administração do Banco Cooperativo do Brasil e do Conselho de Administração da Confederação, além da participação na Cooperativa Singular, né? Qual cooperativa? Na Cooperativa de Crédito dos Empregados da Prodan. Então a gente tinha muita coisa para fazer e pouco tempo, muita ideia e pouco tempo. E agora que eu saí da central, saí também do banco, então me sobrou um pouco mais de tempo e eu resolvi então dedicar uma boa parte desse tempo para produzir um livro e produzir algumas palestras extraídas do próprio conteúdo desse livro. E espero agora até o final de março a gente 20 anos você ficou à frente do Cicobi Central Secresp? Fiquei 20 anos à frente da Cooperativa Central, Cicobi Central Secresp, e no cooperativismo ao todo 27 anos. 27 anos. E nesses 20 anos de Cooperativa Central, eu tive a felicidade de vivenciar fatos importantes, né? Por exemplo, eu vivenciei a formação do Banco Cooperativo do Brasil. Vivenciei a formação da Confederação do Cicobi. Também vivenciei todo esse conjunto normativo que é atual das cooperativas. Quando eu entrei na Cooperativa Central, isso estava ainda em discussão, controles internos, auditorias. Então foi um período muito rico. E como o papel da Cooperativa Central é dar assessoria, consultoria para as cooperativas, desde o momento em que elas são fundadas, né, até o dia a dia dela na administração e no relacionamento com o seu associado, nós vivemos esse tempo muitas experiências. E eu achei que seria a hora de colocar toda essa experiência num livro. Quais são os seus objetivos nesse livro? Alcançar o que no cooperativismo? A minha ideia é contribuir com o administrador de sociedade cooperativa, porque nós temos nesses profissionais pessoas assim muito voluntariosas e nem sempre pessoas, digamos assim, preparadas, capacitadas para administrar uma cooperativa. Perfeito. Porque a cooperativa, sendo uma associação, por exemplo, uma cooperativa de taxistas, quem são os sócios? São taxistas. Quem vai administrar a cooperativa? Os taxistas. E eles não são e nem precisa ser um exímio administrador para administrar a cooperativa. Então, a minha preocupação era estar colocando no papel uma espécie de um manual, né, uma receita de bolo para o administrador da cooperativa. Então, o público-alvo é administrador de sociedades cooperativas. A gente vivenciou, né? Eu também já participei de cooperativa por 15 anos, e a gente vivenciou aí alguns conflitos de interesse em cooperativas, pessoas completamente despreparadas, né? Então vem a calhar essa sua ideia, esse seu objetivo de lançar esse livro, né? Exatamente. Nós sempre vivemos algumas situações e preocupava, porque era aquele tal negócio de você precisa ter a pessoa certa no lugar certo. E as vicissitudes do processo político, do processo democrático, às vezes prega algumas situações. E às vezes um grupo assume uma cooperativa com a melhor das boas intenções. Mas, como diz o ditado, né, de bens intencionados, de bons intencionados, o inferno está cheio. E às vezes essas pessoas, por qualquer razão, às vezes por outros objetivos, acabam não fazendo uma boa administração. Então a ideia de se estar colocando no livro quais são os principais fatores para você administrar uma sociedade cooperativa é exatamente para estar contribuindo e com isso fazer com que as cooperativas possam ter uma orientação, além daquelas que elas já têm, para uma boa administração e, consequentemente,
continuidade do empreendimento cooperativo. Na sua visão, o que é governança em uma cooperativa? Governança, como a própria palavra diz, é governo, né? Governo. Então, é um termo até novo, né? Governança, É novo, mas né? nada mais é do que a administração da cooperativa. Exato. É esse relacionamento associado com o conselho que ele elegeu, o conselho que ele elegeu se relacionando com o próprio associado, o relacionamento do conselho fiscal, o relacionamento com os fornecedores, com os usuários de uma certa forma, com as partes interessadas. Então, todo esse relacionamento dessa máquina administrativa é o que nós denominamos de governança. E nessa governança também está algum item que diz sobre sucessão de diretores, de conselheiros, fiscal ou conselho de administração também? Um dos capítulos nós tratamos da sucessão, né? Nós começamos o livro falando uma rápida história do cooperativismo em nível mundial e aqui no Brasil, passamos por todos os ramos, por princípios, né? E depois eu vou falando exatamente das etapas do processo de governança, falamos de custo, falamos de formação de preço, mas eu tenho um capítulo que eu falo da sucessão. E é o capítulo que eu mais gosto porque trata-se das eleições nas sociedades cooperativas, né? Então ali eu tenho uma série de críticas, de sugestões e de dicas, né, para os diretores de cooperativas, não só os que estão atualmente em exercício, mas aqueles que pretendem um dia se candidatar e ser diretor de uma sociedade. Você já falou de um capítulo que você gosta. Exatamente. Mas um capítulo só dentro de um livro é muito pouco, né? Sim. Diga mais uns 2, 3 capítulos que você realmente te chama a atenção na sua maneira de conhecer o cooperativismo há tantos anos, né? Para o bem de um administrador na governança de cooperativa. Um outro capítulo que eu acho de suma importância, inclusive requeriu muito tempo da minha parte, é exatamente a parte que fala da governança e do relacionamento dos conselheiros eleitos e dos diretores contratados, porque nós temos basicamente dois tipos de governança em cooperativa. Nós temos uma governança em que o conselho de administração, que é eleito pelos associados, esse conselho administra, ou seja, ele faz o papel duplo, ele bate o escanteio e corre para cabecear, porque ele é conselho e é diretoria. E nós temos uma governança dual, que essa governança ela é moderna, digamos assim, porque você tem um conselho que foca apenas nos assuntos estratégicos, nas políticas, né, no direcionamento. E você tem uma diretoria que não faz parte desse conselho. É uma diretoria contratada. Então ela tem mais autonomia, geralmente são pessoas com maior preparo técnico, né? Então foi o capítulo que eu achei muito importante, se não o mais importante, porque nós deixamos muito claro esse relacionamento, porque nós temos durante muitos anos essa situação monística, um conselho que planeja e executa, e hoje nós temos um conselho que só planeja e uma diretoria que só executa, e nós estamos numa transição de um modelo para o outro. No seu mundo de diretor, de conselheira, você participou dos dois? Tive a felicidade, os primeiros 15 anos da Cooperativa Central, nós tínhamos a governança monística. Então, nós planejávamos e executávamos. E os últimos 6 anos, nós já estávamos no modelo dual, onde eu tive o prazer de participar da diretoria executiva, num primeiro momento, e depois, num segundo momento, voltar à presidência do conselho. Então foi uma experiência muito rica, e eu diria até que o maior desafio para nós, né, é equilibrar, porque o conselho não deve interferir no dia a dia da cooperativa. Ele não deve interferir. Assim como a diretoria também não deve interferir nos papéis políticos, estratégicos do conselho. E isso é um exercício que parece fácil, mas não é, porque o papel cita tudo. Então no Estatuto Social e no Regulamento Interno você deixa bem definido isso. Mas às vezes quando você vê o administrador, ele toma uma decisão para fazer um determinado empreendimento e ele quer fazer. E quando você vê ele está dobrando as mangas, está entrando e está fazendo um papel que não é para ele fazer. Ele já tem um diretor para isso, né? E qual é o papel do Banco Central nesses dois momentos? Olha, o papel do Banco Central é muito importante, porque ele é um órgão que fiscaliza,
ele é o órgão que aprova o dirigente da cooperativa para trabalhar. Então, é muito importante. Nós, às vezes, temos assim algumas entreveros, né? Algumas divergências administrativas. Porque eles têm que fiscalizar e ninguém gosta de ser fiscalizado. Eles têm que regular e ninguém gosta de regular. Então, às vezes, surge alguma divergência em alguma mesa redonda, algum workshop, alguma reunião, mas assim, nós entendemos que o Banco Central está cumprindo o papel dele. O Banco Central do Brasil, Lira, ele está entre um dos melhores bancos centrais do mundo, porque ele é muito moderno, a legislação do nosso Banco Central é uma legislação também muito moderna, e não é comum a gente saber de que o nosso Banco Central tem recebido delegações de outros países, de outros bancos centrais, exatamente para estar absorvendo o know-how e o conhecimento do Banco Central do Brasil. É um órgão muito bem estruturado e que tem auxiliado demais as cooperativas de crédito no papel, no dia a dia dela. Nessa linha também tem o papel do Bancob. O Banco Cooperativo do Brasil, um papel muito importante, porque ele é uma das empresas que o sistema possui. E o papel do Bancob é exatamente elaborar produtos e serviços a preços extremamente acessíveis e colocar na esteira esses produtos para que as cooperativas façam a distribuição para os seus associados. Eu acho que está bem esclarecedor, bem fundamentado as explicações sobre o cooperativismo. Agora eu queria, Messias, que você falasse para a gente quando vai acontecer o lançamento do livro, né? O livro Governança Sociedades Cooperativas. Está chegando o dia aí? Está chegando a hora. Vamos tomar muito champanhe? Nós vamos, se Deus quiser, tomar muito champanhe e pretendemos lançar o livro no final de março. Pelo menos no final de março ele vai estar pronto para lançar. Por coincidência, terminei a redação na semana passada, estou fazendo alguns ajustes, estou enviando para a editora ainda essa semana, para as revisões técnicas, a revisão ortográfica, todos os procedimentos, registro do livro, inclusive. Eu tenho informação, o cronograma é de que, quando sair da minha mão, vão ser necessários aproximadamente 2 meses para fazer o lançamento. Estou estimando no final de março. Foi difícil o trabalho de conseguir patrocínio para realmente fazer essa ideia sua acontecer? Eu diria que o patrocínio não foi tão difícil, porque, graças a Deus, conheço muitas cooperativas, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro. Então, nós conseguimos patrocínio. O que eu achei mais difícil é que, como eu nunca tinha escrito um livro, é aquela história, né? Você vê, parece fácil, né? E aí, na hora que eu sentava para escrever esse livro... É diferente, né? Era complicado. Tem dia que você escreve 5 páginas. E no dia seguinte você deleta essas 5 páginas porque não ficou bom. Aí no outro dia você escreve mais 5, né? Então realmente é um trabalho assim inusitado. E em São Paulo aqui são 120 e poucas cooperativas, né? 124 cooperativas de crédito, filiadas ao Cicobi e Secresp, mas no âmbito do estado são 230 cooperativas. Com certeza elas vão apreciar muito o seu trabalho, porque você é um conhecedor profundo do cooperativismo. Hoje nós conversamos com Manuel Messias da Silva, administrador e autor do livro Governança de Sociedade. Manuel Messias, uma pergunta final aqui para nós encerrar o programa. Manuel Messias por Manuel Messias. Um estudioso e amante do cooperativismo. Essa frase ela não é estranha, eu vejo ela muito no seu celular, não é isso? No perfil, exatamente. No celular dele está assim, ó, o cooperativismo me fascina. Me faz feliz. Me faz feliz. O cooperativismo me faz feliz. Muito obrigado, Manuel Messias, pela sua participação no nosso programa. Eu acho de fundamental o lançamento do seu livro, que vai auxiliar muito o cooperativismo, né, de São Paulo, essas 124 cooperativas. E a vocês, muito obrigado por assistir essa aula do nosso amigo aqui, Manuel Messias. E até o próximo programa, se assim o Mestre do Universo nos permitir. Tchau!